seja, meu Deus, derramado sobre vidas e sobre corações. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para fazer o que o Senhor deseja neste lugar. É o que lhe peço nesta hora, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém, Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Livro do Êxodo, capítulo de número 10, verso de número 21, 22 e 23. Êxodo, capítulo 10, verso 21, 22 e 23. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui para louvar a Deus, exaltar o nome dEle. Já sentimos a presença dEle aqui, conhecer essa igreja linda, maravilhosa, um templo muito bonito e uma igreja cheia da presença de Deus. Como o pastor Hélio acabou de falar, nós tivemos um acampamento com esses jovens abençoados, foi uma bênção e é um prazer estar de novo com vocês aqui para cultuar ao Senhor. Gostaria de agradecer ao pastor Hélio Boldrinha, sua esposa Kátia, ao pastor Davi Boldrinha, sua esposa também, que se tornaram grandes amigos, e eu espero que seja a primeira de muitas vezes, tá? Poder estar cultuando com os irmãos aqui nesse lugar. Trago também saudações e uma palavra de abraço do meu pastor Márcio Sintra. Eu vou estar aqui agora, nesse momento, daqui a pouco ele vai estar pregando, e ainda bem que eu estou falando antes dele, porque senão ia ficar difícil. Mas Deus foi misericordioso com a nossa vida, amém? Gostaria de agradecer também minha esposa, Mariana, ela está ali. O pastor falou, ela é sua metade? Eu falei, ela é 90%, se não for 99% ainda. Que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Quantos estão felizes com Jesus? Digam amém. Amém. Todos encontraram o texto? Diz assim: então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito. Repita: trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se apalpem. A minha tradução diz trevas tão densas que podem ser sentidas. Próximo verso diz assim: e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Vamos repetir esse verso bem forte no 3, 1, 2, 3. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Antes de você se assentar, eu só vou fazer isso uma vez, prometo. Mas você vai olhar para quem está do teu lado e dizer assim: o Egito todo pode estar em trevas, mas na sua casa terá luz. Se você crê nessa palavra, se assente adorando ao Senhor essa noite. O texto ao qual nós lemos se refere à 9ª praga enviada ao Egito. Do total foram 10. Do total foram quantas? Do total foram quantas? Essa é a 9ª. Essa é a penúltima praga. A 10ª última praga foi a praga da morte dos primogênitos. Logo em seguida, a libertação do povo do Egito para o deserto. O propósito dessas pragas sempre foi que o povo fosse livre para sair do Egito e adorar a Deus no deserto e depois ir para a terra prometida. E Moisés chega em Faraó e diz assim: o Eu Sou me enviou para que nós fôssemos livres dessa terra
e para nós adorarmos ao Senhor no deserto, porque Ele tem uma terra preparada para nós. Diante disso, o Faraó, que tem o seu coração endurecido por Deus, pelo próprio Deus, ele faz algumas propostas para o povo. Ele faz algumas propostas para Moisés, para que Moisés se convença de que ficar no Egito talvez seja um bom negócio. A primeira proposta que Faraó faz para Moisés está no livro do Êxodo, capítulo 8, e o verso 25. Ele diz assim: vocês querem cultuar o Deus de vocês? Então pode cultuar a Ele. Cultuem ao Deus de vocês. Mas a minha proposta é: vocês não precisam sair das terras do Egito. Cultuem ao Deus de vocês, mas não precisa sair das nossas terras. A primeira proposta de Faraó é: pode fazer culto ao seu Deus, mas não precisa sair do Egito. Não precisa sair do Egito para cultuar ao Deus de Israel. Essa é a primeira proposta de Faraó. Quando nós falamos em Faraó, falamos em Egito, nós simbolizamos sim o mundo secular e o Deus desse século, que é o nosso adversário. Então a primeira proposta do Faraó do Egito, do Deus desse século, é: pode adorar ao seu Deus, mas você não precisa sair do Egito. Vou explicar para você entender. A proposta do mundo, a proposta do inimigo, a proposta do diabo é: pode oferecer culto ao seu Deus, mas não precisa sair do Egito. Nós vivemos uma geração que quer cultuar ao Deus, que quer exaltar ao nome do Deus de Israel, mas ao mesmo tempo não quer deixar o Egito. Eu quero cultuar a Deus, eu quero oferecer culto a Deus, mas ao mesmo tempo eu quero continuar fazendo a mesma coisa que o Egito faz. Isso não é uma proposta do seu Deus, nem do meu Deus. Isso é uma proposta do Deus desse século. Mas essa noite nós vamos sair dessa conferência profética dizendo: eu vou cultuar o meu Deus, e eu não tenho aliança nenhuma com o Egito. Nós não temos aliança com eles. A primeira proposta do Faraó é: ofereça culto aqui no Egito, não precisa ir embora. A segunda proposta de Faraó está no capítulo 8, verso 28. O Faraó diz assim: eu vou deixar vocês irem, mas não vão muito longe. Podem ir, mas não vá muito longe. A segunda proposta do Faraó é: pode ir, mas não vá muito longe. Pode ir, mas mantenha um contato. Pode ir, mas não percam o Egito de vista. Pode ir, mas não fiquem muito distante. Existe uma geração que ele até vem para o culto, que ele até vem para a igreja, vem para o trabalho que a igreja faz, vem para tudo que é grupo, vem para o ensaio do louvor, para o ensaio dos jovens, vai no acampamento. Ele cultua ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo ele ainda mantém uma proximidade com o Egito. Ele não saiu de lá, ou ele saiu, nem ele sabe se ele saiu ou não. Isso também é uma proposta de Faraó. E o Faraó fica falando na sua cabeça, na sua mente: você está cultuando a Deus, mas eu ainda estou perto de você. Você foi, mas não foi muito longe. Mas essa noite nós vamos manter toda a distância do Egito. Não vamos ter aliança com o Egito. Tiago, capítulo 4, versículo 4, ele nos ensina e diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Tiago está chamando o povo de adúltero. Aí ele diz: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas quando nós somos amigos de alguém, não significa que nós estamos em adultério. Quando nós somos amigos de alguém, não significa que nós estamos em adultério. Mas o Tiago vai ensinar e dizer: vocês são adúlteros porque vocês são amigos do mundo. O que ele está querendo dizer é simples. Ele está dizendo assim: o que é amizade para você é adultério para Deus. O que não tem nada a ver para você é adultério para Deus. Essa frase que muita gente fala: não tem nada a ver, é só um pouquinho, não
tem nada a ver, é só um momento, não tem nada a ver, é só um pouco. Deus está dizendo: aquilo que não tem nada a ver para você é adultério para mim, eu não te divido com ninguém. Você é noiva, nós somos noiva do Cordeiro, e nós temos que ter intimidade com Ele. O noivo tem ciúme da noiva, e essa noite Ele está dizendo: eu não divido você com ninguém. Se for preciso, eu faço você até desejar comer a comida do porco, para você cair em si e dizer: na casa do meu pai tem alimento bom, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. A terceira proposta do faraó para Moisés, capítulo 10, o verso 11. O faraó diz assim: tudo bem, então vá só os homens, fiquem as mulheres. O faraó diz para Moisés: eu libero vocês para ir cultuar, mas vai só os homens, fiquem as mulheres aqui. Nosso pastor disse assim para mim na hora que eu cheguei: essa é a sua metade? Porque de fato, quando o homem casa-se com a mulher, os dois tornam-se um, e o um é 100%, ou seja, um é a metade do outro. Se Faraó está dizendo assim: vai só os homens e fica as mulheres, a proposta do Faraó é: adore ao seu Deus 50%, só a metade adora. Não precisa adorar 100%, adora 50%. E ô geração que adora a Deus pela metade é a que a gente vive. Ô geração que adora a Deus fazendo 50-50. Irmãos, o tanto que eu orei para ministrar essa palavra hoje aqui, porque ela fala comigo também. Tudo isso aqui fala comigo, mas Deus tem o bálsamo dele para nós essa noite. Ô geração que adora ele 50%. 2 Crônicas capítulo 25, verso 2. O texto diz que tinha um rei chamado Amazias, e o texto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele fez tudo o que era bom aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro, porém com a metade, com o seu coração pela metade. Porque você pode fazer tudo o que é reto aos olhos de Deus, mas o seu coração pode estar pela metade. Se você vem para o culto porque tem que vir, porque é obrigação, está fazendo certo, mas o coração não está inteiro na obra. Se você faz porque tem que fazer e não porque você ama ao seu Deus, o seu coração ainda está pela metade. Mas esse rei Amazias, ele não foi nem um pouco parecido com o rei, o sucessor dele chamado Davi. O rei Davi, ele não tinha o coração dele pela metade, não, ele não tinha o coração pela metade. E já tem gente entendendo o que Deus está falando aqui. Enquanto a geração de Amazias faz o que é reto, mas tem o coração dividido e pela metade, a geração de Davi, Salmo de número 81, Davi diz assim: o Senhor rejeita sacrifício, o Senhor rejeita rei, o Senhor rejeita culto, o Senhor rejeita tudo quanto é coisa, mas tem uma coisa que o Senhor não rejeita: o Senhor não rejeita um coração quebrantado diante da sua presença. Se essa noite o seu coração está pela metade, tem alguma coisa preenchendo ele que não é a presença de Deus, Deus te diz essa noite: tu vai sair dessa conferência com o seu coração cheio da minha presença, cheio da minha glória, e tu não dividirá a minha glória com ninguém. Não vai dividir. Deus te quer por inteiro, irmão. Deus te quer por inteiro. Aleluia. Tem mais uma proposta do faraó. Eu vou beber um pouco de água aqui que eu estou com sede. Deus está falando conosco essa noite. A quarta proposta de Faraó está no capítulo 10, o verso 24. Faraó diz assim: vão os homens, podem ir as mulheres, podem ir as crianças, mas deixem os animais de vocês. Está vendo como o Faraó sempre tem alguma proposta para que você não fique adorando ao seu Deus de uma forma inteira? Está vendo como o mundo sempre quer te puxar de alguma forma para que você não esteja inteiro adorando ao seu Deus? Porque o faraó desse mundo, ele divide a sua glória, mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não divide a sua glória com ninguém. Se ele te comprou, você é dele. Se
Se Ele te lavou, você é propriedade dEle, e Ele não vai te dividir com ninguém. Aí Faraó diz assim, capítulo 10, versículo 24 do livro do Êxodo: vão as mulheres e crianças, mas deixem os animais. Mas eu te pergunto, como que eu vai as mulheres, as crianças e os homens, e não vai animal? Se para adorar a Deus é preciso sacrificar algum animal. Faraó, a proposta dele é: pode ir, mas deixem os animais. Porque sem animal não tem oferta, sem animal não tem sacrifício, sem animal não tem como fazer culto. Jó capítulo 1, a partir do verso 13, o texto diz que Jó vai sofrer algumas perdas. E qual foi a primeira perda que Jó sofreu? Foram os filhos? Não. Foi a sua casa? Não. O texto diz que o mensageiro vem e diz assim: morreram suas ovelhas, morreram os seus camelos. A primeira perda que Jó tem não foi dos filhos, não foi da casa, não. A primeira perda foi das ovelhas, dos cordeiros, dos animais. Porque o primeiro golpe que o diabo dá na vida de Jó, ele vai mexer na possibilidade de Jó oferecer culto. O primeiro golpe que o faraó quer dar no povo é: podem ir, mas se vocês forem sem animais, vocês não podem oferecer culto. A proposta do faraó é até te deixar vir para a igreja, mas é roubar o seu culto do seu Deus. Tem como eu estar aqui, mas eu não estar no culto? Tem como eu vir para esse ambiente, mas eu não oferecer um culto ao meu Deus? Porque nós aprendemos que se o inimigo não tira você do culto, ele tenta roubar o culto de você. É por isso que quando você chega na igreja, um monte de problema começa a atacar sua mente. Como vai ser amanhã? Amanhã e segunda-feira, rapaz, eu tenho aquele negócio para pagar. Aí você chega aqui no culto, aí a sua mente, em vez de estar no culto, o inimigo fica roubando ela, bombardeando ela de coisas. Meu Deus do céu, o que vai ser amanhã? O que será amanhã? O que será amanhã? E aí você vai gerando ansiedade. E ansiedade é a expectativa de futuro. E Deus não quer que você pense no futuro, Deus quer que você pense no eterno. Vou repetir: Deus não quer que você fique preocupado com o futuro, Deus quer que você fique preocupado com o eterno. Porque quem criou o futuro foi o diabo lá no Jardim do Éden, quando ele disse para a mulher: no dia em que vocês comerem. Mas não tinha dia, o homem era eterno. Quando eles comem, eles pecam, o salário do pecado é a morte. A partir disso a gente fica preocupado com o dia de amanhã. Mas Jesus disse em João capítulo 17, o verso 3: a vida eterna é que te conheçam a ti como verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus está dizendo: a vida eterna é conhecer a Deus. Então se eu conheço a Deus, eu já estou vivendo a vida eterna. Porque a eternidade não começa depois que eu morro, a eternidade com Ele começa comigo aqui no culto. Você já está vivendo a eternidade. Você não vai ficar mais preocupado com o futuro. Eu sinto Deus aqui para ministrar essa palavra. Chega de ansiedade, chega de depressão, chega de tomar remédio para ficar se controlando e pensando: o que será de amanhã? Como eu vou fazer amanhã? Não, nós não vamos nos preocupar com o futuro, nós vamos preocupar com aquilo que é eterno. Jesus, quando vai ensinar sobre ansiedade, resumidamente ele diz para os seus discípulos: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas aqui, Ele cuida da tua casa. Levanta a tua mão que eu quero profetizar isso. Ele cuida da tua família, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida dos seus. Chega de dormir preocupado, chega de perder noite de sono. Você vai deitar e dizer igual o salmista: eu deitei e dormi, eu acordei porque Ele me sustenta. Eu sinto Ele aqui nesse lugar. Deus está falando conosco. O faraó sempre tem uma proposta para você. Repita assim comigo: faraó sempre terá uma proposta. Mas eu dou graças a Deus, porque Moisés
não concordou com nenhuma proposta dele. Capítulo de número 10 e o versículo de número 26. Moisés vai olhar para o faraó e vai dizer assim: não ficará nenhuma unha Moisés diz assim: nós vamos ir, e não vai ficar mulher, não vai ficar criança, não vai ficar homem, não vai ficar animal, e nem um casco de boi nosso vai ficar aqui. Sabe por quê? Porque Deus nos libertou para nós sermos livres. Eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Faraó está tentando prender alguém lá da tua casa. Faraó está tentando prender alguém lá da sua família. Faraó está tentando prender alguém que faz parte dos seus. E você está preocupado dizendo: rapaz, eu acho que ele está ouvindo as propostas do faraó. Eu acho que ele está ouvindo. E você está todo preocupado. E o inimigo dizendo: eu vou tomar alguém da tua casa, eu vou tomar alguém da tua família. Mas a palavra de Deus para a nossa vida essa noite é: não vai ficar nada para trás. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Nenhuma unha vai ficar no Egito. Nós não somos do Egito. Nós somos povo comprado pelo sangue do Cordeiro. Deus não te divide com o faraó. Salmo 103, verso 1, o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. E quer saber mais? E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. O salmista diz: não é pela metade, é tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Eu quero dizer: a tua casa vai bendizer a Deus, os seus filhos vão bendizer a Deus, os seus negócios vão bendizer a Deus. Deus te fará uma referência, e alguém vai olhar e dizer assim: você e a sua casa verdadeiramente servem ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Mas o texto que nós lemos, Moisés recebe uma ordem de Deus, e Deus diz assim para ele: estende a tua mão. Se eu falar alguma coisa errada aqui, meu pastor já puxa minha orelha aqui, que ele acabou de chegar. Deus diz para Moisés: estende a tua mão, e haverá trevas sobre o Egito. O texto diz que Moisés estendeu a sua mão, e houve densas trevas sobre o Egito. Repita assim comigo: o Egito está em trevas profundas. E literalmente está. Se nós considerarmos que o Egito é o mundo que nós vivemos, ele está literalmente mergulhado em trevas profundas. Como? Morte, ansiedade, doenças, depressão, catástrofes naturais, pragas. Estava comentando com a minha esposa enquanto a gente vinha para cá hoje, no bairro Vanelville, um homem matou 2 homens numa loja de carro às 11h30 da manhã. Se isso não for o mundo, o Egito está mergulhado em trevas profundas, não sei mais o que é. Existiam antes fatos que chamavam muito a nossa atenção, como por exemplo, alguns crimes que chocavam. Se lembra daquela menina que matou os pais e todo mundo ficou chocado? Se lembra de quando um homem jogou uma criança da janela de um apartamento? Todo mundo ficou chocado com aquilo. Mas hoje, se você abrir o seu Instagram agora, talvez você veja uma notícia pior do que aquela. E a questão é: isso não nos surpreende mais, isso não choca mais, porque de fato o mundo está mergulhado em trevas. Como diz o texto, trevas tão espessas, tão densas, tão pesadas que é possível senti-las. O amor se esfriando, filho matando pai, pai matando filho. E isso era previsto pelo nosso Senhor. Ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
O mundo está em trevas, isso é fato. Essas trevas eram previstas. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 19. Ele diz: e o mundo jaz no maligno. Jesus nos avisou, João capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições. Jesus já estava dizendo: vocês vão viver em um mundo que estará dominado sobre as trevas. Em alguns momentos a gente até acaba se acostumando com essas trevas, se acostumando no sentido de dizer: isso aí é normal, isso aí está cada dia mais normal, isso aí é muito normal. Ou você não tem ouvido essa frase: parece que hoje o errado é fazer o certo, não é? Parece que hoje o errado é fazer certo e o certo é fazer errado. Porque o mundo está mergulhado em trevas, densas trevas, que podem ser sentidas. Isaías capítulo 5, verso 20, o texto diz assim: ai dos que usam mal como sinônimo de bem, ai dos que chamam o bem de mal, e ai dos que fazem das trevas luz, e ai dos que chamam luz de trevas. O profeta está profetizando e dizendo: tem um povo aí que eles estão confundindo as coisas. Eles estão chamando bem de mal, eles estão chamando mal de bem, eles estão chamando luz de trevas, e eles estão confundindo trevas com luz. Ou seja, Isaías está dizendo: ai daqueles que se acostumam com as trevas e dizem: isso é normal para mim, isso é como a luz. E se nós não tomarmos cuidado, essa inversão da terra, das trevas com a luz, ela toma conta da nossa mente, e nós como igreja acabamos dizendo: é tudo normal, está tudo normal agora, antes não podia, mas agora pode, então está tudo normal. Mas o profeta diz: ai daqueles que não conseguem mais discernir o que é luz e o que é trevas. Deus diz para Moisés: estende a mão e haverá densas trevas sobre as terras do Egito. Mas não significava que o povo de Israel tinha que se adaptar com essas trevas, porque o final do texto que nós vemos, o texto diz: mas nas suas casas os filhos de Israel tinham luz. Porque não é porque o Egito está em trevas que a sua casa vai ficar na escuridão. Não é porque o Egito faz que a sua casa vai fazer. Não é porque no Egito pode que na tua casa vai poder. Eu quero dizer uma notícia para você através da palavra de Deus: as trevas do Egito não vão atingir a tua casa. Haverá luz na tua casa, haverá luz na tua família. Deus vem com a luz da palavra e te garante, e diz assim: pode ficar tranquilo, ainda que a escuridão esteja tomando conta lá fora, eu sou a luz da tua casa. E quais são as características dessas trevas? O texto diz, Êxodo capítulo 10, o verso 23, e ninguém podia ver ninguém. Primeira coisa que as trevas do Egito faz, quando elas atingem algum lugar, acaba com a visão. Ninguém consegue ver ninguém. E a primeira coisa que o inimigo mexe conosco quando tenta nos atingir é a sua visão. Isso lá do começo. A serpente falou do fruto. Eva não deu a mínima. Mas o texto diz que quando Eva olhou, viu que era bom para se comer. O texto diz que quando Jesus está sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo diz: transforme estas pedras em pães. Quando ele diz estas, quando eu digo para você, irmão, esta garrafa de água, logo o teu olhar muda, o teu foco muda. Porque a intenção do diabo é sempre mudar o foco do teu olhar para aquilo que ele está te oferecendo. Então ele aponta e diz: esta aqui, ó, esta. Ele diz para Eva: coma este fruto, olha aqui. Quando Sansão olhou para uma mulher das filhas dos filisteus e quis casar com ela, os seus pais disseram assim: Sansão, não tem uma mulher do nosso povo que tu possa se relacionar? Sansão olhou para ele e disse assim: eu quero ela. Por quê? Porque ela me agrada aos olhos.
Porque a primeira coisa que o inimigo, que o faraó, que o rei do Egito faz para tentar te tirar do foco da presença de Deus é mexer na tua visão. Mas quando pegaram Sansão, capturaram ele, os filisteus, a primeira coisa que fizeram com ele foi o quê? Fura os 2 olhos. Porque aquilo que agrada aos teus olhos pode te deixar cego. Aquilo que agrada a tua visão aqui pode te tirar a visão. Mas essa noite nós vamos sair daqui como aquela igreja lá de Laodiceia, que Jesus está falando com eles e diz assim: eu recomendo que tu compre colírio de mim, para que você unja os teus olhos. Se o inimigo tem tentado afetar a tua visão com trevas, ou com tentações, ou com desvio de foco, Deus está dizendo: a tua visão espiritual depois dessa conferência profética vai sair daqui restaurada, vai sair daqui melhor do que se você fosse ali no bosque. É referência. Ele sabe tratar dos seus olhos, Ele sabe tratar da sua visão, Ele sabe tratar dos seus olhos. Ele está dizendo: hoje a minha palavra vai funcionar como colírio, como remédio da tua visão. Você vai olhar longe como a águia. Aqueles que esperam no Senhor serão como águias. Tu vai ter visão. Sabe por quê? Quando o Espírito descer na terra, os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão. E ter visão é algo que vem através do Espírito. Os velhos sonharão e os jovens terão visões. Deus vai te dar visão essa noite. A segunda característica de quando as densas trevas do Egito atingem algum lugar, o texto diz, capítulo 10, o verso 23, eles não conseguiam andar, porque não enxergavam. Se você não enxerga, você também não se desloca para lugar nenhum. A primeira coisa que o faraó quer é tirar a tua visão, depois ele quer te impedir de andar para qualquer outro lugar. Não anda, pé travado, projeto não avança. A terceira característica das trevas do Egito: eles não saíam das suas casas, eles se isolavam, porque não tinha como andar, não tinha como enxergar. Então eles ficavam isolados, cada um na sua casa, cada um com o seu problema, cada um com a sua vida. Já ouviu alguém dizer assim: o irmão, o fulano está passando por uma dificuldade ou por alguma coisa? Aí a gente aprende como igreja que você tem que estender a mão. Já ouviu alguém dizer assim: irmão, eu já tenho meus problemas para resolver? Isso não é uma mensagem do rei, isso é uma mensagem do faraó, que quer te manter isolado, sem visão, travado dentro da sua casa, lá dizendo: isso aqui é problema meu. É uma visão de religioso, de hipócrita, que quando passa e vê alguém caído, quase morto, ele passa, Jesus ensinando, e disse assim: aí o sacerdote passou, olhou, e o sacerdote disse assim: eu não posso ajudar, primeiro porque eu tenho os meus problemas, depois porque eu vou me contaminar, e eu estou indo para o culto, e se eu tocar nele, eu vou ir para o culto e eu vou estar contaminado. Ele não queria contaminar a mão exterior, mas o coração dele já estava contaminado pelo egocentrismo. Tem gente que não ajuda porque não quer se contaminar, mas já contaminou o seu coração. Deus não te chamou para passar de longe de alguém que está dificultado, Deus te chamou para estender a mão e ajudar. Aí passou o levita, mesma coisa: eu vou ir, se eu parar para ajudar, eu vou me atrasar para o culto, se eu parar para ajudar, Deus não vai receber o meu louvor. Aí ele foi para o culto, adorou a Deus e não ajudou quem estava necessitado. Aí Jesus ensina e diz: aí passou um samaritano, alguém que não tem nome, alguém que não tem cargo na igreja, alguém que vocês desprezam. Ele olhou e disse: eu não posso ir adorar a Deus e ver alguém caído aqui precisando de ajuda. Aí eu sinto Deus aqui. Ele disse: eu não posso ir lá adorar a Deus, oferecer o meu culto, sendo que tem alguém aqui precisando que eu estenda a mão. Ele diz assim: eu posso até me atrasar para o culto, mas eu vou ajudar aquele que está necessitado. Chega de viver isolado, chega de viver cada um com seus problemas. Depois dessa conferência e desses dias, a gente vai ensinar, Deus vai nos ensinar a ter aquilo que Paulo falou: que haja em vós o mesmo Espírito que houve em Cristo Jesus. Aquele que estava sendo crucificado e estava dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo.
fazendo. Aquele que está com sede, porque está cansado do caminho, se assenta na beira de um poço, mas quando uma mulher que tem mais sede que ele pede água, ele diz: eu estou com sede porque eu sou homem, mas eu tenho uma água para te dar, que você nunca mais vai ter sede. Deus vai te levantar como alguém que ajuda, não como alguém que se isola. Deus vai levantar essa igreja como uma igreja que estende a mão, não como uma igreja que fica isolada. Você não é uma ilha. Deus te chamou para ajudar alguém. Receba unção de caridade na tua vida. Aleluia. Havia densas trevas sobre o Egito. Ninguém podia ver ninguém. Ninguém podia andar. Ninguém enxergava nada. Estava todo mundo isolado. Egípcios. Mas nós não somos egípcios. Nós não temos essas características. Nós não vamos se acostumar com essa podridão de trevas que está o Egito aí fora. Deus te chamou como alguém, em 1 Pedro capítulo 2, o verso 9. Porém, vós sois geração eleita. Vou falar e você vai dando glória. Sacerdócio real, literalmente. Que mais? Nação santa. Vou falar e você vê se vale a pena adorar. Povo santo, propriedade exclusiva de Deus, com propósito de proclamar as grandezas daquele que convocou você. Da onde? Daquelas trevas para uma maravilhosa luz. Deus te tirou das trevas, te chamou para a luz, para você proclamar que Ele salva, cura. Você vê se vale a pena dar glória. Batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Deus te chamou para brilhar. O salmista diz no Salmo 18, verso 28: do Senhor conservas brilhando a minha luz. O meu Deus transforma em luz todas as minhas trevas. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se o inimigo vem com trevas sobre a sua cabeça, trevas sobre o seu pensamento, trevas sobre a sua casa, o salmista diz: o meu Deus pega essas trevas e transforma em luz todas elas. Por quê? O mesmo salmista vai dizer: para o Senhor a luz e as trevas são a mesma coisa. Ele é quem fez a luz, Ele é quem fez as trevas. O nosso Deus fará brilhar a luz dele dentro da tua casa. Isaías capítulo 60, o verso 2. Em verdade, as trevas cobrem toda a terra. O profeta está dizendo, é uma verdade, que as trevas estão cobrindo toda a terra, e a escuridão envolve todas as nações. O salmista está dizendo, é verdade, irmão, que o Egito está em trevas, que o mundo está em trevas, que a escuridão do maligno está envolvendo todas as nações. Mas no final do verso ele diz: mas sobre ti levanta-se a face do Senhor, e a sua glória resplandece sobre ti. Deus está dizendo, ainda que haja trevas lá na escola, na faculdade, no trabalho, você vê se vale a pena levantar a mão e adorar. Ainda que haja trevas dentro da tua família, ainda que haja trevas dentro do teu trabalho, ainda que haja trevas dentro do seu convívio social, sobre ti virá a luz do Senhor, e a glória dele vai resplandecer sobre ti. Sabe que alguém vai chegar em você lá no teu trabalho e vai dizer: tem alguma coisa diferente em você, você não é igual a todo mundo aqui. Você vai dizer: não sou eu, é a glória dele que está brilhando na minha vida. Alguém vai dizer: mas todo mundo aqui fala de um jeito e tu fala diferente. Você vai dizer: é porque eu não ando em trevas, eu ando em luz. Alguém vai dizer assim: ninguém vê as coisas como você vê. E você vai dizer: é porque está todo mundo na escuridão, e na escuridão você vai adorar. Ninguém enxerga nada, mas tem uma luz que ilumina o meu caminhar. É a palavra de Deus que brilha sobre a tua vida. Aleluia. Repita assim: havia trevas sobre o Egito, mas na casa dos filhos de Israel tinha luz. Quando o povo está saindo
do Egito, eles passam pelo mar e atravessam o Mar Vermelho. O texto diz que a nuvem que ia à frente vai para trás do povo. E o texto diz que a nuvem para os egípcios era como uma escuridão terrível, mas para o lado dos filhos de Israel era como luz que iluminava o povo. Olha o que Deus está falando com você. A mesma nuvem que te ilumina é a nuvem que vai ser escuridão para quem está te perseguindo. Ai, vou falar de novo, vou falar. A mesma nuvem que ilumina você é a nuvem que vai trazer escuridão para quem está te perseguindo. Vão olhar para você e dizer: eu tenho medo de entrar aí, essa escuridão está muito forte. E você vai olhar para a nuvem e dizer: eu não sei porque tu tem medo dessa nuvem. Essa nuvem me ilumina, essa nuvem traz clareza para o meu entendimento. Sabe por quê? O mundo olha para dentro da igreja e fala assim: vocês são malucos, vocês são doidos. Então na igreja sábado, essas horas da noite, ouvindo uma palavra, daqui a pouco vai ouvir outra, e isso aí para mim é muita escuridão. Aí só sabe quem está aqui debaixo da nuvem, só sabe quem está aqui debaixo da nuvem. Paulo disse: o que é loucura para eles é poder de Deus para nós. Nós somos luz. Não importa se no Egito existe trevas, Deus te chamou para brilhar em luz. Sua casa tem que ter luz da palavra de Deus lá. João capítulo 9, versículo 5, eu já estou encerrando o texto, diz assim que Jesus está ensinando os discípulos. E Jesus diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E era mesmo, e ele é. Onde Jesus chegava, irmão, podia estar a treva que for, ele trazia luz para o ambiente. Onde Jesus chegava, podia estar a escuridão que for, ele trazia luz para o ambiente. Lucas capítulo 8, ele vai chegar em um ambiente de trevas, um cemitério, e lá está alguém que está em mais trevas ainda, um gadareno que tinha uma legião no corpo dele. Imagina trevas que esse homem vivia. O texto diz que Jesus chegou lá, a luz do Espírito brilhou e libertou o gadareno. Mas só um parênteses aqui, para Deus falar alguma coisa para você. O texto diz que quando a legião saiu do gadareno, ela entrou em uma manada de porcos, e o texto diz que os porcos se precipitaram, se jogaram do precipício, porque os demônios fizeram isso com os porcos. E eu pergunto para você, esses mesmos demônios estavam possuindo a vida de um homem. Esse mesmo demônio que jogou os porcos do precipício estava possuindo a vida de um homem. Imagina o tanto de tentativa que esse homem não teve de se precipitar. Imagina o tanto de tentativa que os demônios não quiseram fazer esse homem se precipitar e se jogar lá para baixo e morrer. Mas ainda que esse homem não sabia, Deus já estava cuidando dele, dizendo para a legião: você pode até ir para lá e para cá, mas quando chegava na beira do precipício, ela recuava. Por quê? Porque Jesus estava vindo aí. Ah, não entendeu? Eu vou te explicar. Sabe por que você não morreu lá no mundo? Quando alguém apontou a arma para tua cabeça e o revólver falhou, é porque ele não deixou você se precipitar. Sabe por que você não morreu lá no mundo? Quando se envolveu em uma confusão e você não morreu, é porque ele não deixou você se precipitar. Você nem conhecia ele, mas o carro bateu de frente e capotou e você não morreu, é porque ele não deixou você se precipitar. Porque teve um dia que ele chegou na beira do teu caos, na beira da tua confusão mental, e você se viu de joelho na frente desse altar, e ele disse assim: eu te amo mesmo nessa condição, eu te amo mesmo nesse estado. Ele te libertou, te lavou, e toda a treva foi embora da sua vida, e hoje você anda em luz. Jesus disse: o mundo está em trevas, mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Onde ele chegava, as trevas iam embora e ele trazia a luz. O texto diz que a filha de Jairo morreu na casa dele. Quando Jesus chegou lá, as trevas da morte foi embora e a luz da vida brilhou. O texto diz que o filho da viúva estava na beira do caminho
caminho, no meio do caminho, indo para o cemitério. Quando Jesus encontrou ele, as trevas da morte foram embora e a luz da vida brilhou. O texto diz que Lázaro tinha morrido, já fazia 4 dias. Aí Jesus chegou e chamou ele de dentro do sepulcro, e a escuridão daquele sepulcro foi impactada pela luz da palavra de Deus, dizendo: Lázaro, sai para fora. O que Deus está dizendo? A filha do Jairo morreu em casa, o filho da mulher estava no meio do caminho sendo velado, e Lázaro já estava morto há 4 dias. Deus está falando para você: não importa se a sua situação acabou de acontecer em casa, ou não importa se já está no meio do cortejo, ou não importa se já está enterrado há 4 dias, seja qual for o estágio do teu problema, a luz dele vai brilhar. Eu preciso liberar isso para alguém. Levanta a tua mão. Seja qual for o estágio do teu problema, Deus fará transformar as trevas em luz, as trevas em luz da tua vida. Aleluia, aleluia. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. João capítulo 9, verso 5, Jesus diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Em Mateus capítulo 5 e o verso 14, ele está ensinando os discípulos e ele diz: vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí ele subiu ao Gólgota, ao Calvário, entregou a sua vida por nós, morreu, ressuscitou ao 3º dia. Atos capítulo 2, ele sela a igreja com o Espírito Santo, e nós temos ele habitando dentro de nós. Agora ele diz assim: enquanto eu estava aqui, eu ensinei vocês, eu sou a luz do mundo. Agora o meu Espírito está em vocês, e agora vós sois a luz do mundo. Ah, mas é que o Egito está em trevas, então brilhe você. Ah, mas é que o pastor não veio orar. Ore você, você é a luz do mundo. Ah, mas é porque o líder não fez. Faça você, você é a luz do mundo. Ah, é porque a igreja não fez. Faça você, você é a igreja. Vós sois a luz do mundo. Nós somos filhos da luz. Efésios capítulo 5, verso 8: pois no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Andai como filhos da luz. 2 Coríntios capítulo 4, verso 6: porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeceu a luz. E o que tem a ver a luz com a minha identidade? O texto que nós lemos diz que todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Ou seja, eu ter luz está ligado à minha identidade. Se eu sou filho, eu sou luz. Se eu sou filho, eu sou luz. Eu vou falar de novo para você entender. Se você é filho, você é luz. Se você é filho, você é luz. Não tem como você não ser luz na tua casa. Não tem como você não ser luz na sua família. Não tem como você não ser luz. E por que às vezes a gente não brilha como tem que brilhar? E por que às vezes a gente se convence de que se o Egito, se o mundo está mergulhado em trevas, talvez a gente ache que isso é normal? Mateus capítulo 5, verso 15, Jesus está ensinando sobre um objeto que trazia luz, que é uma candeia. E Jesus diz assim: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um cesto. Lucas vai trazer essa tradução como: não se acende uma candeia e coloca ela debaixo de um vaso. Porque se eu acendo uma candeia e coloco ela debaixo de um vaso, o vaso que está sobre ela logo vai apagar a sua luz. Teve gente que entrou aqui nessa conferência, nesse culto, começou ontem, mas que a sua luz estava só aquele fiapinho de fogo aceso. E passados os dias você diz assim: mas parece que ao invés da chama aumentar, parece que ela está diminuindo e a minha luz está se apagando. Mas nós estamos falando só para quem é crente. Sim, é para quem é crente mesmo. Não é que você está desviado, é porque tem alguma coisa que está querendo sufocar o oxigênio dessa chama aí dentro.
E Jesus vai ensinar e dizer: ninguém acende uma candeia e coloca um vaso de ponta cabeça para apagar essa luz. E aqui a gente aprende alguma coisa: que vaso, irmão, só é bom cheio e de boca para cima. Se o vaso está vazio e de boca para baixo, ele serve muito bem para apagar a candeia de alguém que está se acendendo. Ah, não entendeu? Deus está falando com você. Você não pode ficar vazio da minha presença. Porque se você ficar vazio, o inimigo vai te usar para apagar a candeia de alguém. Mas Deus está dizendo: se tem candeia apagando aqui, hoje eu vou acender. E se tem vaso vazio, hoje eu vou encher. Porque Deus não vai te deixar desocupado apagando a candeia dos outros. Deus vai te encher e você vai fazer função de vaso. Ele diz: ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de um vaso ou debaixo da cama, antes a coloca no velador, para que quem entre na casa veja a luz. Talvez alguém estava olhando para você, para sua casa, no meio dessas densas trevas do Egito, e dizendo assim: ali não tem luz, não é filho. Não, 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 não. O inimigo não vai tirar a sua identidade. Talvez a luz que estava lá dentro estava embocado debaixo de um vaso ou debaixo da cama, só estava no lugar errado. Mas hoje é noite de Deus reposicionar as nossas candeias. Deus vai reposicionar as nossas candeias. Se você acredita nisso, se coloque de pé adorando a Ele, que nós vamos orar. Se você acredita nisso, se coloque de pé adorando a Ele, que nós vamos orar essa noite. Eu não sei se é costume da igreja. Eu ouvi o pastor falando aqui que nós tínhamos a liberdade. Nesse pouco tempo que me resta, eu quero fazer um convite para você. Só você que crê. Se você não crê, não precisa vir. Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. A você que quer ter a sua candeia reacendida pelo fogo de Deus, pela chama de Deus. O que era uma candeia? Uma candeia era um recipiente simples, um recipiente, e ele tinha dentro dele óleo, e ele tinha dentro dele fogo. É um recipiente com óleo e fogo. Um recipiente com óleo, um pavio e fogo. Você é o recipiente. O óleo que é a unção de Deus, e a palavra está descendo sobre você. Ah, mas e o fogo? Quem vai acender esse fogo? Não sou eu, não é o pastor, não é o nome sacerdócio real. O fogo vem do alto. Ele só quer te acender essa noite. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Deus vai te acender para uma nova etapa da sua vida. Deus vai acender você e nada vai atrapalhar a sua luz de brilhar. Se você quer receber a chama de Deus na sua vida, vem aqui essa noite. Deus vai te acender. Chega da sua casa ficar em trevas, chega da tua família viver embaixo de trevas, chega da tua casa ficar embaixo de trevas. Deus vem com o fogo dele essa noite. Se o homem acender um fogo em você, se um coach pregar aqui, ele vai acender uma chama em você, mas a chama vai acabar amanhã. Se alguém treinado para motivar você te der uma palavra, ele até acende uma chama em você, mas ela acaba na primeira decepção que você tiver. Mas se o Espírito Santo acender a chama em você, nada vai apagar esse fogo, nada vai apagar essa luz, e Deus fará brilhar a luz dele na tua casa. Fecha os seus olhos, nós vamos orar. Enquanto o louvor pode adorar a Deus, nós oramos. Eu te convido a orar. Não fique de boca fechada. Se você não veio aqui à frente, ore conosco também. Interceda pelos nossos irmãos. Se você tem fogo de Deus aí na sua vida, ore para que o fogo dele, ore para que o fogo de você passe para ele. Ore para que nós sejamos acendidos essa noite. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos porque a sua palavra foi pregada. Nós te agradecemos porque a sua palavra foi pregada. Senhor, através do poder da sua palavra, eu quero te pedir essa noite, vem com teu fogo sobre nós. Nós somos candeias, nós temos óleo em nós, nós estamos aqui como vasos, e nós te pedimos, Senhor, acende essa chama em nós. Senhor, que a luz do Senhor venha brilhar sobre nós, que toda treva do Egito seja repreendido agora, que toda treva do Egito seja repreendido agora. Se você acredita nessa palavra, não fique com a boca fechada. Adore a Deus essa noite, exalte a Ele essa noite, abre a sua boca e adore ao seu Deus essa noite.
ungido pelo esse fogo. Sinta essa glória sobre a tua cabeça. Coloque fogo no teu incensário, Arão, e leva fogo para a tua casa. Chega daquelas trevas reinarem na tua casa. Hoje você leva fogo para lá. Rabacana, rababaúcha. Queima outros amores. Que o teu fogo queime as nossas cabeças. Vem sobre nós. Os olhos dele têm fogo. Os pés dele têm fogo. Seja incendiado. Seja incendiado. Seja incendiado. Seja incendiado pela presença dele. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, fome, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. A igreja canta o fogo, o fogo, o fez. Existe uma unção sendo derramada sobre a tua vida, uma unção de renovo, uma unção que Deus está trazendo vida, que Deus está mudando algo sobre a tua vida. Existe uma autoridade do céu descendo sobre você. Como se fosse a última vez, como se fosse a tua oração. Comece a aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Abra a tua boca, exalta aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Diga glória a Deus. Existe uma unção do Senhor neste lugar. Aleluia. Eu creio que o Espírito Santo falou ao teu coração. Apenas está começando, tem mais um pouco ainda daqui a pouquinho, né? Tem mais ainda. Nós vamos, nesse instante, entregar um pequeno mimo ao pastor Jefferson. É um pequeno mimo, não sei se vai ter para o pastor Márcio depois. Ah, não vai ter. Ô, glória! Você pode aplaudir o Senhor pela vida do pastor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Para quem não sabe, pastor Jefferson serve a Deus lá na igreja do pastor Márcio Sintra. Trabalha junto ali, um homem de Deus. Cuida do departamento de jovens, é isso mesmo? Oh, glória. Ele falou, qualquer coisa eu dou o meu para ele. Ó, o medo, pastor, o negócio sentiu, hein? Mas, irmão,
Nós vamos ter um pequeno intervalo.